O ministro Alexandre de Moraes, neste momento, ele está sim preocupado com violação de direitos humanos. E aí as sanções que podem partir dos Estados Unidos são pesadas, sanções internacionais. Penso eu que ele não vá mais debochar, talvez, da lei em outro país, porque lá é coisa séria. General de Lula recebe castigo do alto comando do Exército. É isso mesmo. O alto comando do Exército divulgou nesta terça uma lista oficial de promoções e um nome de destaque nos últimos anos foi surpreendentemente deixado de fora. O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, conhecido por sua atuação como comandante militar no Planalto durante os eventos do 8 de janeiro de 2023. Dutra era considerado por muitos um dos generais mais alinhados ao atual governo federal. No entanto, a decisão do alto comando sinalizou que o oficial não será promovido ao último posto da carreira militar. A não inclusão de Dutra na lista de generais promovidos ao posto de general do Exército, o mais alto da hierarquia das Forças Armadas, é interpretada por setores políticos e militares como uma mensagem interna importante e, para alguns, como uma espécie de punição institucional. A medida encerra, na prática, a possibilidade de ascensão de Dutra ao topo da carreira militar. Dutra ficou conhecido por uma declaração polêmica na CPI do 8 de janeiro, quando se gabou de ter prendido mais de 1.000 patriotas na porta do QG do Exército. Havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe. Quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. Dia seguinte, a polícia chegou na hora certa, com todos os meios. Prendemos mais de 1.000 pessoas na praça, sem nenhum incidente. Na Câmara dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo denuncia perseguição de Moraes. É isso mesmo. Durante a audiência no Congresso dos Estados Unidos na última terça, o jornalista Paulo Figueiredo acusou o ministro Moraes, do Supremo, de liderar um esquema internacional de perseguição. Segundo ele, o Brasil estaria promovendo o que definiu como repressão transnacional contra opositores políticos residentes legalmente nos Estados Unidos. O depoimento ocorreu em um seminário promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Norte-Americana. O evento discutiu abusos cometidos por governos estrangeiros contra cidadãos ou residentes nos Estados Unidos. Figueiredo afirmou que Moraes é um ditador disfarçado de juiz e voltou a dizer que é perseguido pelo ministro desde 2019. Abre aspas. Em 2022, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ditador do Brasil disfarçado de juiz, voltou a me perseguir por relatar verdades incômodas. Ele congelou todos os meus bens no Brasil, bloqueou minhas contas nas redes sociais, cancelou meu passaporte e me condenou ao exílio. Fecha aspas. Figueiredo declarou que seu caso não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática e citou os deputados licenciados Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, e Carla Zambelli, que está na Itália, ambos alvos de inquéritos no STF. O jornalista ainda diz, abre aspas, Moraes me insulta, me chama de fugitivo. Ele alega que tem um mandado secreto contra mim, onde eu não posso me defender, porque eu não fui formalmente condenado e nem sei se meu nome está na Interpol. Fecha aspas. A sessão foi presidida pelo co-presidente James P. McGovern, ele é democrata, com quem Figueiredo teve atritos durante o depoimento. McGovern, por exemplo, discordou da afirmação dada pelo jornalista de que ele seria alvo de perseguição do Supremo Tribunal Federal. É esse aí que fala na tela que você está vendo aí. O que ele sabe sobre isso, esse cidadão? As falas dele rebatendo o Paulo Figueiredo rodaram bastante, circularam bastante. Em 28 de maio deste ano, o governo Trump anunciou que vai restringir os vistos de autoridades que censuram os norte-americanos e empresas de tecnologia. Apesar de não estar claro se essas sanções incluem autoridades brasileiras como Alexandre de Moraes, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou em 21 de maio que é possível que o magistrado seja um dos alvos. Essas informações são do Poder 360. Pois é, Paulo Figueiredo ontem cumprindo mais uma vez com esse papel, lembrando que é um perseguido. A gente não sabe o que é viver o que o Paulo está vivendo. Não adianta. Esse parlamentar aí democrata provavelmente deve ser uma da turminha do Biden, né? Que deve ter vivido bons tempos de USAID, né? Tempos de financiamento, né? Para
interferência em campanhas eleitorais em países da América do Sul. Então, deve ser um desses, infelizmente. Mas nós não sabemos, de fato, o que é viver o que o Paulo está vivendo. Contas bloqueadas, toda a perseguição e com um detalhe ainda mais sórdido e cruel, que é o sigilo de um processo que faz com que ele, Olavo, não saiba, de fato, onde ele se encontra. Se tem nome na Interpol ou não, como mencionou o João na matéria, enfim, todas as dificuldades enfrentadas por mais um perseguido, levando agora para o Congresso americano esta situação. Lembrando, Silvio, embora aqui estejamos, perseguidos já fomos, com medo já vivemos e continuamos a viver, né, sem saber do dia de amanhã, se o seu canal, que embora esteja na sombra assim como o nosso, mas se será banido, se não será, se você será perseguido, como a revista Oeste foi, né, através da criatividade proposta, né, pelos amigos do Alexandre de Moraes e pelo próprio ministro, enfim, a gente não sabe do dia de amanhã, aqui estamos. Entretanto, o Paulo vive essa realidade já há algum tempo. Entendo que ele cumprindo com esse papel de levar adiante e contando a verdade. O que nós acompanhamos a partir desse democrata, muito provavelmente seja um daqueles que tenha se locupletado com as benesses de um governo Biden que assinou para ditaduras, em especial aqui na América do Sul, Silvio. Não, de acordo. Esse é o Brasil atual, aliás, já há um bom tempo, né? Desde 2019, quando foi instaurado o inquérito 4781, o inquérito instaurado de ofício, de forma absolutamente ilegal pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli, entregue ao ministro Alexandre de Moraes, há uma escalada de perseguição contra jornalistas, o Paulo é um deles, mas não é o único, como ele bem citou no seu pronunciamento. Agora, deputados, talvez a figura do deputado Eduardo Bolsonaro seja a mais simbólica, porque carrega o sobrenome Bolsonaro, porque há uma tentativa do próprio PT de puxar a barra da toga e pedir ao Supremo para que atenda determinados caprichos para punir o deputado Eduardo Bolsonaro. Nós assistimos isso com ameaça de prisão, deputados do PT dizendo que o deputado Eduardo Bolsonaro seria preso. Então, tudo isso, essa movimentação, ela é muito importante porque envolve cidadãos, envolve pessoas que estão em território americano, envolve empresas que respondem a leis americanas, a Constituição americana, sobretudo a forma como os Estados Unidos zelam pela primeira emenda. A primeira emenda é sagrada nos Estados Unidos, a liberdade é inalienável. Então eu acho que esse é um trabalho muito importante. O ministro Alexandre de Moraes, neste momento, a impressão que fico quando vejo ele, por exemplo, ontem, tirou ali uma tornozeleira de uma réu gestante, uma condenada, devolveu bens que estavam sequestrados, arrestados de outras pessoas. Eu não acredito que o ministro Alexandre de Moraes tenha agido por benevolência ou por compaixão. Acho que ele é desprovido desses sentimentos. Acho que ele está sim preocupado com violação de direitos humanos. E aí as sanções que podem partir dos Estados Unidos são pesadas, sanções internacionais. Embora ele também já tenha debochado, dito que só teme se os Estados Unidos ancorarem, atracarem um porta-aviões no Lago Paranoá. Bom, se tudo é incerto, se tudo é indefinido, como você bem disse, Pitoli, porque o Brasil hoje vive uma insegurança jurídica, também para o ministro Alexandre de Moraes é incerto se ele poderá ou não ser punido. Se for, penso eu que ele não vá mais debochar, talvez, da lei em outro país, porque lá é coisa séria. Bom, informação. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência no governo Bolsonaro, e o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, mantiveram suas versões na quarta-feira durante a cariação, aliás, na terça-feira, durante a cariação no Supremo Tribunal Federal. Os dois ficaram frente a frente para confrontar pontos divergentes dos depoimentos que prestaram anteriormente na ação da trama golpista. As principais divergências giram em torno de 2 episódios. Uma reunião na casa do ex-ministro em Brasília no dia 12 de novembro de 2022 e a suposta entrega de dinheiro por Braga Neto para financiar um plano de prisão e execução de autoridades. Sobre esse ponto, Cid alega ter recebido uma caixa de vinho com dinheiro das mãos do general no Palácio da Alvorada. Os recursos seriam usados para bancar os acampamentos em frente aos quartéis do Exército, segundo o tenente-coronel. Braga Neto nega ter entregado o dinheiro ao ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro.
O advogado de Braga Neto disse, logo depois dessa criação no Supremo Tribunal Federal, que teve suas prerrogativas violadas, porque não foi permitido fazer a gravação do seu cliente junto com Mauro Cid. Vamos acompanhar. Registrar que ela teve a sua prerrogativa violada. Todos os atos desse processo foram gravados e a opinião pública teve acesso. Neste caso, que é um dado é um ato processual fundamental, pegar os detalhes da fala de cada um do afiliado, infelizmente, respeitando evidentemente o ministro relator, esta defesa pediu que o ato fosse gravado, foi negado que o ato foi gravado. A defesa pediu que nós mesmos pudéssemos gravar o ato, que é uma prerrogativa da defesa, foi negado o nosso pedido. Evidentemente que nós vamos nos posicionar dentro do processo. Com relação... Bom, Mauro Cid mentir, para mim, não é uma novidade, né? Agora, vamos partir para a próxima, Olavo. Vamos para a BIM paralela já, porque esse processo é melhor. Enterra, não deu, né? Tem muita mentira, tem agora a história do ódio do Alexandre de Moraes, tem as mentiras do Cid, tem a questão agora também envolvendo o Anderson Torres, dizendo que a minuta do golpe do Mauro Cid é uma, do Anderson Torres, do Google era outra. Enfim, é tanto absurdo, né, nessa história da trama golpista do 8 de janeiro, que isso já não se sustenta. Acho que era melhor a gente ir para o outro. Vamos para a BIM paralela, né? Já vamos, porque eles querem prender de qualquer forma o presidente Bolsonaro, quer condenar de qualquer forma, né? Então, turma, já descondena todo mundo, já que, né, tem essa tensão para com alguns destes, né, tirando tornozeleira, devolvendo bens e tal, já faz isso com todo mundo. Vamos zerar essa aí, né? Zera essa e vamos para outra. Porque o Lavô, desculpa, não se sustenta, né? Eu quero destacar, Pitório, se você me permitir, na questão processual. Que caramba de acareação é essa que não pode ser publicizada, não pode ser gravada? Vamos observar aqui. Nem pela defesa, nem por ninguém. Nem pela defesa, exato. Mas vamos pensar na razão. Pegamos assim na história desses depoimentos as questões comuns. Toda vez que não há controle por parte do Alexandre de Moraes, objetivamente, sobre aquilo que acontecerá numa audiência, fica proibida a gravação. Nos depoimentos iniciais foram assim, olha, tudo bem para preservar que as testemunhas não ouçam a fala uma da outra, mas e na acareação? Qual a razão? Era algo sem controle. E, em especial, na acareação, nós poderíamos observar as posturas de Mauro Cid. Ele, em relação ao Braga Neto, Pitório, ele entra de cabeça baixa. E continua assim o tempo todo. Continua o tempo todo de o coronel delator, né? O tempo todo não presta continência para o seu superior, que é um general. É chamado de mentiroso, segundo o relato do advogado, chamado de mentiroso 2 vezes e se cala. O que tá acontecendo é uma ocultação em relação à população de questões importantes. Nós não precisamos ficar distrito a uma ata. Não deveria ter uma ata, deveria ter um relato dessa audiência com detalhes dos depoimentos, as contradições. Por que não publicizar isso? A quem beneficia essa não publicização? Beneficia a um procedimento obscuro que quer transformar um fato que não ocorreu na forma proposta como um golpe, uma tentativa de golpe que jamais existiu sequer em cogitação. Silvio, e entendo também que essa postura do Braga Neto diante do Mauro Cid, né, chamando-o de mentiroso repetidas vezes, demonstra ou cai por terra a história da tortura, da pressão, porque o Braga Neto está preso. Salvo engano, já são mais de 220 dias de prisão, né, do general Braga Neto, um inocente, alguém que merece absoluto respeito, preso. Eu quero chegar onde, Silvio? Desmonta a narrativa, inclusive de muita gente no chat. Não, Pitório, mas ele falou sobre tortura, sobre pressão. Não, eu não vejo dessa forma. Porque ser chamado de mentiroso por um superior demonstra que ele traiu de fato e a mentira agrava esse quadro. Ou seja, um delator que não serve para absolutamente nada, Silvio.
Pois é, Pitoli, ontem, depois da acariação, que não foi gravada, isso foi muito bem destacado pelo Dr. Olavo agora, né? Por que não gravá-la? Por que não dar publicidade? Pode ter sido gravada, mas não tornar pública, para que as pessoas assistam e entendam o que estava acontecendo. O corpo fala numa hora dessas de tensão. Aliás, quem está tenso, quem não está tenso, o semblante, as mãos, o gaguejar. Pois bem, mas depois disso, a ata dessa acariação, ela entrega algo que, a meu ver, é mais um pilar, mais um tijolinho, se é que era possível colocar, para mostrar que nada para em pé. É mais um elemento. Eu vou ler aqui as duas linhas, Pitoli, me permita. Claro. O réu colaborador, isso entre aspas, disse não se recordar exatamente onde recebeu o dinheiro, mas que pode ter sido em um dos 3 lugares onde transitava mais no Alvorada, ou seja, a garagem privativa, a sala da ajudância de ordens ou o estacionamento ao lado da piscina. Eu tenho certeza, Pitoli, que toda a audiência da Ouriverde nesta manhã vai concordar com a seguinte informação. Se você parte para uma ilegalidade, um crime, algo ilícito, que é receber dinheiro sem procedência, numa caixa de vinho, você não vai se lembrar aonde você pegou esta sacola. Você sabe que você está fazendo algo errado. E você não se lembra se foi num estacionamento privativo, bem pequeno, fechado, escuro, se foi ao lado da piscina, ou se foi numa sala no prédio. Você não se lembra onde você pegou, mas você acha que isso aconteceu em 9 de dezembro de 2022. Não faz tanto tempo assim. Não estamos falando de algo que há 20 anos e depois de 20 anos a pessoa pode ter passado por algum trauma, por alguma situação de esquecimento. Não passou. Aí você diz, mas por que então você não avisou, você não trouxe essa história antes? Porque eu estava em choque. Nada de tenha dó. É mentira do Mauro Cid. Isso não é crível, não é verossímil. Então, eu acho que se já não prestava, se já era imprestável essa delação, afinal de contas ele infringiu uma regra, uma norma rígida. Não é permitido o uso de redes sociais pelo réu colaborador, pelo coronel delator. Não pode. E ele criou, segundo a Meta, o Google informaram, ele criou uma conta em redes sociais para conversar, para repetir para os seus amigos que estava sendo achacado, que aquilo foi feito por meio de tortura, de pressão, porque ele queria tentar limpar a barra dele e buscar apoio com antigos colegas, usando um perfil no nome da mulher dele, mas que tem selfie dele, tem as conversas dele. Sabe, eu acho que para o Brasil ser levado a sério de novo, é preciso que essa delação seja anulada imediatamente, porque ela é imprestável. E que o Mauro Cid pague pelos crimes que cometeu. Inclusive, terá tempo de sobra para se lembrar onde é que ele pegou a caixa de vinho, se tem uma imagem dessa caixa de vinho e quanto de dinheiro tinha lá, porque nem isso ele sabe dizer. Então eu digo para você assim, olha Pitoli, eu tô indo aí levar um dinheiro ilegal para você, claro que você diria, jamais Silvio, não faria isso, nem eu, mas tô indo aí levar um dinheiro ilegal para você, você não vai se lembrar onde e você não vai me perguntar quanto tem dentro da caixa, da sacola. É absurdo. Fala, Olavo. E o Silvio foi muito feliz. E ele fala em valores, mas ele relatou que a caixa estava fechada. Não sabe como veio. E diz como é que Mentiroso, calculou o valor pelo peso. Isso é absolutamente incongruente. E ele não... Lembra, Pitoli, Mauro Cid não é testemunha. Ele fornece informações que deverão ser comprovadas. E ele mesmo diz, não há prova nenhuma sobre a questão do dinheiro. Para livrar a pele dele, ele ferrou todo mundo. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Para livrar a pele dele em função do que encontraram no celular dele, e ele sabe o que encontraram, eu também sei. Para livrar a pele dele, ele decidiu ferrar todo mundo. E até, Pitoli, me permita, Claro. me desculpe, mas e até que se prove a veracidade de que essa sacola foi entregue, que tinha dinheiro dentro dela, ela não deveria ser aproveitada como prova. Porque não há... O Mauro Cid está dizendo que essa cena aconteceu, mas ele não se lembra onde, ele não se lembra quanto de dinheiro tinha ali, porque a caixa estava vedada, lacrada. Portanto, isso não é prova.
Até apareceu uma foto, olha, aparecendo a foto dele entregando um vídeo. Vamos ver se as câmeras pegam um vídeo entregando uma sacola em algum lugar. Mas se isso não existe, é mais um crime impossível. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.